Bem-vindos ao culto online da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Quero saudar a todos com a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Saúdo a Igreja do Senhor, recordando que Deus não requer de nós nem sacrifícios nem oferendas, mas sim que nos apresentemos a Ele diariamente como ofertas vivas, agradáveis e santas. E assim, com todos estes, formar um corpo que somos todos nós, a sua Igreja. Somos corpo, glória a Deus. Bem-vindos. Convido a todos a ficarmos num tempo de oração, pedindo ao Senhor que neste tempo que vamos estar juntos, Ele nos possa abençoar. Oremos. Senhor, muito obrigado por este tempo precioso em que estaremos diante de Ti, estaremos diante da Tua Palavra, estaremos com os nossos irmãos em comunhão. Senhor, pedimos a Tua bênção para as nossas vidas, pedimos a Tua unção para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que nos instruas através da Tua Palavra. Pedimos que ela fale com ousadia ao nosso coração e à nossa vida. Pedimos, Senhor, que ela seja o alimento espiritual de que nós necessitamos. Senhor, que Tu venhas abençoar as famílias que representamos, os lares que representamos. Venhas abençoar a cada um segundo a nossa necessidade que Tu tão bem conheces, Senhor. Senhor, ficamos na expectativa daquilo que de muito bom Tu tens para cada um de nós. Obrigado porque os Teus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, pensamentos de alegria. Obrigado, Senhor, porque estarás com certeza abençoando cada um de nós neste tempo. Pedimos que cada um de nós possa também ter um coração grato diante de Ti por tudo aquilo que és e por aquilo que tens feito na nossa vida e através da nossa vida. Aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida. Fica connosco, dirige-nos, abençoa-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, amiguinhos! Lino e eu vimos este caminho que nos fez lembrar de uma história.
ia um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram tudo o que tinha. Bateram-lhe e foram embora. Por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Também por lá passou um levita. Ao vê-lo, desviou-se. Entretanto, um samaritano que ia de viagem, ao vê-lo, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois, colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão para cuidar dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão para continuar a cuidar daquele homem. E disse-lhe: quando voltar, pague-te tudo o que mais gastares com ele. Com esta história, aprendemos muitas coisas. Hoje, queremos partilhar com vocês que Deus está sempre pronto para nos abraçar. Ele cuida de nós como o samaritano cuidou daquele homem magoado. Não importa a cor da nossa pele, onde nascemos ou que língua falamos. Deus cuida de ti, de mim e do Lino. Até a próxima! Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 1 a 25. Faremos uma primeira leitura agora e depois completaremos mais adiante. Verso 1 diz assim a palavra do Senhor: a lei de Moisés é apenas uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata dessas realidades. Nunca será capaz de tornar perfeitos aqueles que se aproximam de Deus por meio dos mesmos sacrifícios que se fazem continuamente ano após ano. Se a lei conseguisse, os que oferecem esses sacrifícios ficariam purificados de uma vez para sempre e já não se sentiam culpados de nenhum pecado. Nesse caso, os sacrifícios já não seriam oferecidos. Quem sentiria necessidade deles? Mas a verdade é que esses sacrifícios, ao serem feitos ano após ano, levam as pessoas a lembrar-se sempre dos pecados. Sim, porque o sangue de touros e de bodes nunca poderá perdoar os pecados. Por isso é que, ao vir a este mundo, Cristo disse a Deus: não quiseste sacrifícios nem ofertas, mas formaste-me um corpo. Não gostaste dos animais queimados sobre o altar, nem dos sacrifícios oferecidos para alcançar o perdão dos pecados. Eu, então, disse: aqui estou, ó Deus, vim para fazer a tua vontade, conforme está escrito a meu respeito na Sagrada Escritura, segundo a antiga tradução grega. Quando Cristo disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, não te agradam as ofertas de animais queimados sobre o altar, nem sacrifícios para perdoar pecados, ele referia-se a ofertas exigidas pela lei. Depois acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele anula a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Jesus Cristo fez a vontade de Deus quando nos purificou do pecado por meio da oferta que Ele fez de si próprio, uma vez por todas. Os sacerdotes judeus vão todos os dias ao templo para prestar culto e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderão tirar os pecados. Mas o nosso sumo sacerdote, Cristo, sentou-se ao lado de Deus somente depois de ter oferecido um único sacrifício que tira os pecados de uma vez para sempre. A partir daí, ele espera até que Deus ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. É que, com uma só oferta, ele tornou perfeitos para sempre aqueles que purifica do pecado.
E o Espírito Santo também nos confirmou isto com o seu testemunho ao dizer: esta é a aliança que eu hei de fazer com eles naquele tempo, diz o Senhor. Hei de colocar as minhas leis nos seus corações, hei de escrevê-las no seu pensamento. E disse ainda: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e maldades. Ora, quando os pecados já estão perdoados, não se oferecem sacrifícios para os tirar. Há uma pergunta que com certeza muitos de nós já colocamos em vários momentos da nossa vida. E agora? Talvez evidenciando a indecisão do futuro próximo, mediante um acontecimento presente. E agora? Faço o quê? Vou para onde? Vai acontecer o quê? Talvez no momento em que nós vivemos ainda muito particular e muito inesperado na vida de cada um de nós, continuemos a colocar esta pergunta: e agora? E de alguma forma este tempo de reflexão iremos estar à volta desta pergunta e com certeza que a Palavra de Deus nos dará a resposta a ela. Muitas vezes nós colocamos esta pergunta sem sabermos muito bem que resposta iremos encontrar. E agora, povo de Deus, podemos nós perguntar. E agora eu diria, temos a Igreja. E agora temos a Igreja. No tempo conturbado que vivemos, no tempo de alguma ansiedade que vivemos, num tempo de ausência de alguma liberdade que vamos encontrando a cada dia, nós podemos encontrar a Igreja do Senhor. Por isso, inicialmente, nós afirmávamos repetidamente: somos corpo, somos a Igreja do Senhor. De alguma forma, a religião, entendida como o esforço do homem para chegar a Deus, veio para matar, roubar e destruir. Ela veio para matar a nossa alma. Ela veio para roubar o nosso dinheiro e outras coisas na nossa vida. E ela veio também para destruir a nossa liberdade. Porque nós sabemos que é em Cristo e só em Cristo nós somos verdadeiramente livres. No Evangelho de João, capítulo 10 e verso 10, disse Jesus: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, vim para que as minhas ovelhas tenham vida e tenham em abundância. E nós podemos perguntar com propriedade, então, qual é essa abundância de vida? Vários itens da nossa vida nós podíamos identificar, mas neste tempo eu gostaria de vos dizer que uma das abundâncias da vida é, sem dúvida, a Igreja de Cristo. Nós podemos viver a realidade e a bênção de sermos o corpo de Cristo, de sermos a Igreja de Cristo, de juntarmos e criarmos memórias nesse contexto, de vivermos emoções, de recebermos a palavra e conhecimento da Bíblia, de recebermos bênção, unção, de crescermos juntos na fé, de partilharmos o amor de Deus trino, para depois o fazermos mais e melhor no nosso convívio social. Podemos envolver-nos, sentir o carinho, o cuidado, o amor dos irmãos. Experimentamos o valor da pertença, da consideração, da motivação, do não julgamento precipitado, etc, etc. E isto é abundância de vida. Esta é a Igreja que responde à nossa pergunta: e agora? Esta é a abundância de vida, é sermos Igreja, é sermos corpo. Por isso, já sabemos, já damos nota de que somos corpo e por essa razão nós damos glória a Deus. Em boa verdade, não podemos ter uma vida espiritual sozinhos. A vida no Espírito é como que uma semente que precisa de um terreno fértil para crescer. Este terreno fértil inclui não só uma disposição interior que depende de cada um de nós, mas também um ambiente favorável. E esse ambiente favorável nós encontramos-lo na Igreja de Cristo. Nos nossos dias é muito comum considerarmos a participação no culto como algo secundário. Encontramos muitas vezes esta noção. E até mesmo desnecessária à vida cristã. Alguns pensam que podem viver a sua vida cristã fora da Igreja. Porém, os primeiros cristãos não viviam desta forma, nem entendiam desta forma. Pois eles percebiam a importância de estarem reunidos, de estarem unidos. Sabiam que quando se reuniam, um grande poder espiritual era libertado na sua vida, nas suas vidas e sobre as suas vidas. E temos relatos disto em Atos capítulo 2.
Podemos analisar o nosso maior exemplo, o exemplo e testemunho de Jesus, que não abria mão de estar semanalmente com os seus irmãos na sinagoga, à volta das Escrituras. Se desejarmos experimentar mais de Deus, nós precisamos de caminhar com irmãos e irmãs que têm a experiência de Deus na sua vida. Porque eles serão como um canal para cada um de nós. Serão um meio para cada um de nós para mantermos Deus como foco na nossa vida. Há um ditado popular que nos diz-nos com quem andas, dir-te-eis quem és. Às vezes os mais enfraquecidos na sua fé desvalorizam a igreja, desvalorizam o culto. E ficam desta forma impedidos de receber a bênção. Uma das piores atitudes que nós podemos ter é deixar ao Senhor numa situação de secundária. Colocá-lo em segundo plano na nossa vida. Colocá-lo num lugar até muitas vezes derradeiro na intencionalidade da nossa vida e na nossa vivência. E às vezes colocamos diante de nós algumas desculpas para não fazermos parte do corpo, ou para não estarmos com o corpo, para não reunirmos com o corpo de Cristo. Às vezes a falta de tempo, às vezes uma certa presunção espiritual, às vezes o cansaço, outras vezes alguns compromissos que nós temos. São estas as causas que às vezes indicamos para nós próprios não estamos em reunião com o corpo, mas assim perdemos. E o meu incentivo hoje era para que dessemos boa conta do que ganhamos quando reunimos, quando somos corpo, quando estamos uns com os outros. É que Deus realmente se manifesta em vários lugares, não há dúvida sobre isso. Mas, porém, há manifestações de Deus que só estarão disponíveis quando nós nos reunimos, quando estamos congregados enquanto corpo de Cristo. Mas perdemos muita coisa se não fizermos. Perdemos a intimidade com Deus. Perdemos a bênção espiritual que acontecia na igreja primitiva quando o Espírito se derramava sobre aquelas vidas. E, de certa forma, em alguns momentos, vivemos um sentimento de culpa, porque sabemos muito bem onde deveríamos estar e não estamos. E perdemos o fervor espiritual, perdemos a chama que alimenta a nossa vida. No Salmo 133, verso 1, diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas nós podemos perguntar então, de certa forma, e agora? Diz o verso 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais, de uma certa maneira, quando nós vemos agora que os tempos são difíceis, que não temos solução imediata para as questões que se nos colocam diariamente. Então, não nos deixemos de reunir. E agora, o que nós fazemos? Voltemos à palavra do Senhor. Voltemos à carta de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. E agora? Agora, irmãos, agora vivemos com confiança e firmeza na fé. Agora que vivemos todos estes momentos difíceis, tenhamos confiança no Senhor, firmeza, não vacilando na nossa fé. Diz o verso 19, portanto, irmãos, agora que Cristo deu a sua vida por cada um de nós, agora que Ele limpou o nosso pecado, agora que Ele é o nosso guia, agora que Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por cada um de nós. Portanto, irmãos, agora podemos entrar com toda a confiança no santuário, porque Jesus morreu como sacrifício por cada um de nós. Agora este sacrifício, esta dádiva anima a minha vida. Ela dá-me esperança em momentos de dificuldade. Agora nós podemos estar numa caminhada com fé enquanto igreja, enquanto corpo, enquanto estamos em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Então e agora? Verso 20. Jesus abriu-nos um novo caminho para o santuário, um caminho que nos dá a vida ao entrarmos pela cortina, ao entrarmos pelo sacrifício do seu corpo. Muitas vezes vivemos uma vida cristã morta, como se vivêssemos as exéquias de um funeral, mas nós somos convidados a vivermos com alegria, com gozo diante do Senhor, nesse novo caminho que nos dá a vida, que nos dá uma nova vida, que nos dá uma nova oportunidade que nós conseguimos através do sacrifício do seu corpo. E agora?
Verso 21, agora temos o autêntico sumo sacerdote responsável pela casa de Deus, Jesus Cristo, na nossa vida. Agora ele veio uma vez, fez o seu sacrifício que é irrepetível, que é inigualável pela vida de cada um de nós. E agora podemos viver, ter acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Verso 22, e agora? Aproximemo-nos, pois, de Deus com um coração sincero, cheios de fé, purificados de toda a consciência de pecado e o corpo lavado com água pura. Agora, pois, aproximemo-nos do Senhor, aproximemo-nos de Deus através de Cristo Jesus, de coração sincero, cheios de fé, plenos de convicção, plenos de esperança, independente das circunstâncias que nós possamos estar a viver. Porque estamos agora purificados através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A nossa consciência está purificada, o nosso pecado está purificado e o nosso corpo lavado com água pura. Então, neste estado novo de renovação, nós nos podemos abeirar do Senhor com alegria. E agora aproximemo-nos, pois, de Deus. Verso 23, e agora? Agora, meus queridos irmãos, sejamos firmes em proclamar a nossa esperança, com o conhecimento de onde ela vem, qual é a origem da nossa alegria, da nossa esperança em meios conturbados, certos de que Deus não deixará de cumprir as suas promessas na nossa vida. E é esta afirmação que nos dá confiança, que nos dá fé, que nos dá esperança naquele futuro mais próximo que nós vivemos. Quando nós perguntamos, e agora? Agora temos a confiança no Senhor. E agora como faço? O que é que eu faço? Onde está a minha esperança? A minha esperança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor. O nosso refúgio, a nossa força, a nossa fortaleza é o Senhor. E então, e agora? Verso 24. Façamos também por nos animarmos uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Esta é a responsabilidade enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto corpo. Todos somos indispensáveis, todos somos absolutamente necessários, uns para com os outros. Agora então, também devemos animar-nos uns aos outros, aqueles que estão um pouco mais enfraquecidos na sua fé, aqueles que passam por momentos de doença, aqueles que passam por momentos de privacidade, de ansiedade, de necessidade na sua vida. A esses nós temos que os animar, e aqueles que estão felizes na vida também precisamos de os animar sempre. Animemo-nos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Então, e agora? Verso 25, para terminar. Agora, não faltemos às nossas reuniões. Este contexto é particularmente difícil para nós porque estamos impedidos de estarmos reunidos. Mas ainda assim nós estamos impedidos de estarmos uns com os outros. Devemos usar os meios que estão ao nosso alcance para estarmos uns com os outros. Mas então agora não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros. Cada vez mais, porque reforça o que estava dito no verso 24. Pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. Fica connosco este incentivo de estarmos uns com os outros, de quando nos questionamos, e agora? Pensamos na palavra do Senhor, pensamos na dádiva que Deus nos tem dado, e quando nos questionamos, e agora? A primeira coisa que possamos fazer seja ir à presença de Deus, ir à presença do Senhor. E agora que eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho que anunciar. E agora que eu sou parte do corpo de Cristo, eu preciso anunciar a salvação em Cristo Jesus. E agora que somos igreja, a nossa missão é anunciarmos a esperança, a fé, a firmeza nesse Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, da minha vida e da tua vida. E agora? Por todo aprendemos a ouvir o falar, viver
Um momento de grande alegria no nosso culto é quando nós podemos ofertar ao Senhor. Quando nos lembramos de tanto que Ele nos tem dado e temos a oportunidade de lhe colocar um pouco diante dEle. É isso que eu convido a cada um de nós a podermos fazer com alegria, com gratidão, também com sentido de responsabilidade para a obra do Senhor, para a missão que nós temos, para a missão da Igreja. Neste tempo de oferta ao Senhor, façamos-lo com gratidão, façamos-lo com grande alegria. Podemos fazer nas nossas comunidades ou pelos meios que temos disponíveis, inclusive através do NIB da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, que estará a passar agora em rodapé. Que o Senhor nos abençoe de acordo com aquilo que nós, de coração e com alegria, lhe podemos ofertar. Oremos. Senhor, na Tua presença nós estamos com grande gratidão por tudo aquilo que trouxeste à nossa vida neste tempo. Tempo precioso na Tua presença, tempo precioso e sublime à volta da Tua palavra. Senhor, obrigado porque falaste ao nosso coração, obrigado porque preencheste o nosso vazio, obrigado porque instruíste a nossa vida, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus que se ofereceu uma vez por cada um de nós. Obrigado por tão precioso sacrifício que nos dá a noção da vida eterna, que nos dá a garantia e a convicção e a alegria de termos essa vida eterna em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Nós te louvamos pelo teu plano maravilhoso para a vida da humanidade, Senhor. Obrigado porque não nos deixaste desamparados. Obrigado porque tens algo de sublime, de extraordinário para a nossa vida. Quando nós nos perguntamos na vida, e agora? Obrigado porque nos dás na Tua palavra a resposta, e a resposta está em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua Igreja. Obrigado porque somos corpo. Obrigado porque nos entendes enquanto tal através de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela missão da Tua Igreja, Senhor. Ajuda-nos no propósito de anunciarmos a salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos no propósito de sermos a luz do mundo e de sermos o sal da terra. Senhor, não por os nossos méritos, mas por aquilo que tens feito na nossa vida, Senhor. Ajuda a Tua Igreja, abençoa a Tua Igreja, continua, Senhor, a desafiar a Tua Igreja para a missão que Tu queres que nós a enfrentemos a cada dia, Senhor. Obrigado por este tempo, uma vez mais, precioso na Tua presença. Obrigado pelas orações, pelos cânticos, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oferta do Teu povo também neste tempo, Senhor. Colocamos tudo para a Tua glória, Senhor. Nós continuamos a louvar, a bendizer o Teu nome, entendendo-Te como Deus Criador e sustentador da nossa vida e de todas as coisas, Senhor. Aceita por isso a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, aceita a nossa vida, Senhor. Obrigado porque nos tens ajudado a encontrar a resposta para a pergunta que fizemos neste tempo. E agora? Agora és Tu na nossa vida. Agora é a Igreja do Senhor. Obrigado por todas as coisas. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam conosco, com os nossos queridos, com os nossos familiares, e com toda a Igreja do Senhor em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor do nosso Deus? Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou nudez, nos poderão separar do amor de Deus.
Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que ganhadores. Nem a vida nem a morte poderão separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor do nosso Deus? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do seu amor. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que ganhadores. Nem a vida nem a morte poderão separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Do amor de Deus em Cristo Jesus.